Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária desta quarta-feira. Na ordem jurisdicional, nós temos leitura de acórdãos, não há nenhum acórdão aqui registrado para leitura. Presidente, a excelência vai começar a parte jurisdicional. Vou. Na sentada que foi renovada, o número 7, que foi renovado, mas eu debati e pleitei a corte, não sei se assim foi diferido, que fosse dado preferência para julgamento. E aqui a redatoria manteve na sequência normal. Mas nós debatemos isso e eu tirei apenas para verificar uma questão sobre o acerto ou não da definição da inscrição da dívida ativa, ou seja, do ato concretizador da dívida fiscal. Mas aí eu não me preocupo porque a pauta está pequena, mas eu quero apenas deixar assentado, senhor presidente, para que as partes, inclusive, devam estar presentes, que eu trouxe o processo, não é? E que foi, me parece, decidido isso. Mas, como a pauta está pequena, ele é o sétimo, eu aguardo, mas eu estou trazendo o processo. É o seguinte, o regimento, que não estava sendo feito dessa forma, diz que terão prioridade pela ordem da habeas corpus, arguição de constitucionalidade, pronunciamento de informação de jurisprudência, representação, reclamação, mandado de segurança e recurso. Então, vamos julgar isso aí, depois vamos julgar os recursos em mandado de segurança. É isso. Ok? O regimento é assim. Embargador Vigílio, Vossa Excelência está com a palavra. Eu vou fazer o relatório, presidente. Trata-se de mandado... Vai haver defesa oral? Não vai. Então, eu posso só o voto. Porque a controvérsia foi o seguinte. O acórdão que foi lido da Lavra de Azevedo Hamilton era, inclusive, acolhendo proposta de Vossa Excelência, na ocasião do julgamento, no voto vista, é de que os pedidos de certidões de dívida ativas inscritas, é bom que se diga isso, porque está lá na lei, artigo 135 da Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado, deverão ser requeridas à Procuradoria Fiscal. Isso. E não ao secretário de tributação. Ou seja, o legitimado passivo de causa em sede de mandado de segurança seria a Procuradoria ou o seu procurador fiscal-chefe. O chefe da Procuradoria Fiscal. O chefe da Procuradoria Fiscal. Isso ficou assentado, ok? E aí, com minhas vênias, mas porque, considerando que o ente público sempre é chamado a funcionar, e geralmente quando o faz pelas mãos da Procuradoria Fiscal, aqui se aplicaria tranquilamente a teoria da incampação. Não fosse isso, o Estado é quem estava sendo demandado. Mas tudo bem, eu estou começando a deixar apego às formas. Eu acredito que a gente precisa aplicar mais o mérito, como dizia o velho professor Mário Moacir Porto. A gente deixa o direito material relegado e nos apeguemos mais às questões da forma. Mas isso é próprio, não é da nossa cultura, da nossa civilização portuguesa. Mas o que é que aconteceu aqui na espécie? Essa pessoa física, Glauber Roberto Duarte de Melo, requereu em nome próprio, ou seja, de pessoa física, uma certidão ativa negativa na Secretaria de Tributação. Lhe foi negado mediante a entrega de uma certidão, dizendo que o CPF dele, de pessoa física, estaria vinculado a uma pessoa jurídica, que estaria em débito esse sim, inscrito da dívida ativa. Até aí tudo bem. Ocorre que o senhor Glauber Roberto Duarte de Melo, e aqui eu tenho o mandado de segurança, a sua petição inicial, ele veio pedir ao secretário de tributação não uma certidão da dívida ativa com relação ao seu CPF vinculado a eventual débito da pessoa jurídica. Ele veio pedir em nome da sua pessoa física, que é autônoma, tanto diversa na qualidade de empresário individual, quanto na qualidade de empresário vinculado a uma pessoa jurídica. E aí, senhor presidente, é que exatamente eu afasto sequer a aplicação desse artigo 135 da lei da Procuradoria e vou para uma outra, a do artigo 991 do decreto 3.640 da própria Secretaria de Tributação, no caso do Governo do Estado, que diz o seguinte, artigo 951,
a certidão negativa de débitos estaduais e a certidão positiva de débitos estaduais com efeito de negativa serão emitidas pela SET. SET é a Secretaria de Tributação. Para o contribuinte que esteja regular com suas obrigações tributárias, vírgula, com expedição conjunta com a Procuradoria-Geral do Estado. Procuradoria-Geral do Nó da Redação, dada pelo Decreto 23.243, de 8 de fevereiro de 2013. Porque esse decreto, na sua redação original, é de 1º de novembro de 97. Então, é o que cabe aqui como uma luva. O Glaube, ele está pedindo, o cidadão Glaube, uma certidão negativa que não se encontra escrita, porque a atribuição que se dá ao procurador-chefe da Procuradoria Fiscal, e eu leio aqui, senhor presidente, o artigo 33, que diz o seguinte, abro aspas, Procuradoria Fiscal e da Dívida Ativa tem por finalidade a defesa dos interesses da Fazenda Estadual em juízo, a apuração da liquidez e a certeza do crédito tributário e não tributário, a elaboração de pareceres e o exame de processos relacionados com matéria tributária, competindo especialmente 4. Expedir certidões negativas ou positivas em relação aos débitos inscritos na dívida ativa estadual, fecho aspas. Ora, de sorte que, como ele não está pedindo, não é, certidão vinculado que estaria negativado na Secretaria da Atribuição a uma pessoa jurídica, essa sim, com dívida ativa inscrita, esse pedido tem que ser deferido, essa concessão. Que ele está pedindo uma certidão negativa ao qual ele não tem dívida. Ele não tem dívida. De sorte que aqui não se aplica, e aí eu afasto, né, na questão da discussão sobre a preliminar, o artigo 33 da Lei Orgânica da Procuradoria. Então, era isso que eu queria trazer aos eminentes colegas, dizendo que eu não estou aqui a aplicar a questão da legitimidade passiva de causa, né, entre as pessoas do secretário e do procurador-chefe da Procuradoria Fiscal, porque não é atividade afeta ao procurador-chefe para o colocar no polo passivo dessa demanda. A matéria não é exatamente idêntica à do precedente. A do precedente. Então, Vossa Excelência está votando no sentido... Afastando a eventual aplicação de uma eventual preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito eu estou concedendo, porque não existe, eu estou concedendo a ordem, porque não há dívida escrita em seu nome, de sorte que cabe sim ao secretário de Tributação fornecer-lhe uma certidão negativa relativamente à sua pessoa física, ou seja, taxar lá o CPF. É isso que eu voto no mérito. Vossa Excelência disse que o nome dele não consta da dívida ativa, mas sim somente da empresa. Uma eventual empresa que tem ele como sócio é que estaria vinculada a um débito Então, fiscal. o nome dele não está inscrito na dívida ativa? O nome dele não. Da pessoa física? Não. Bom. Embargadora Zeneide. Embargador Ibanez. Sem divergência. Embargador Glauber. Acompanhe, senhor presidente. Embargador Gilson. Também. Doutor Jarbas. Acompanho. Embargador Amauri. Também essa matéria nós começamos a discussão na sessão anterior, que era exatamente para esclarecer o que o embargador Vigílio agora, com muita propriedade, esclareceu, Excelência. Eu acompanho. Embargador Saraiva, João Rebouças. Também, o embargador presidente fez uma pergunta, eu acho que pertinente. Claro. Não está escrito na dívida ativa. Porque aí, se tiver inscrita, o que a gente tem decidido é que, pela lei de execução fiscal, me parece, artigo 40, qualquer coisa, Correto. e pelaquela decisão do STJ, cabe à parte provar que não tem responsabilidade subsidiária. Gestão fraudulenta Por e tal. gestão ou por fraude, ou por Exatamente. desatendimento ao contrato social. Né? Né? Primeira. Exato. Perfeitamente. Estou de acordo, então, com o relator. Senhor presidente, eu peço vista para dar uma melhor examinada, que eu estava exatamente na outra linha, querendo acreditar que é a mesma matéria, mas eu pediria a oportunidade de rever... Por favor, Vossa Excelência, com pedido de vista deferido ao desembargador Saraiva para olhar esses detalhes. Só para esse detalhe, eu vou adiantar o meu voto, sem qualquer desrespeito à questão de vista, porque o desembargador Saraiva vai olhar só esse detalhe. Se esse dele trouxer alguma observação que faça ver com que a matéria seja semelhante ao outro precedente, eu reverei a minha posição. Mas, tendo em vista os esclarecimentos do desembargador Vigílio, eu vou acompanhá-lo. O voto está acompanhando, Excelência. Isso que eu lhe pedi, senhor. Obrigado. Bom, sempre há oportunidade de se rever, né? O primeiro processo da pauta
Trata um mandado de segurança em que é impetrante Marcos Alberto Arruda de Aquino, secretário de Saúde Pública. Esse processo é da relatoria do desembargador Gilson Barbosa. O desembargador Amaury Moura pediu vistas e eu teria afirmado suspeição, de maneiras que eu passo a presidência ao desembargador Amilcar Maia. Recebo. Missão concedida e a... Passa a palavra ao desembargador Amaury. Pois não, senhor presidente. Eu serei breve, até mesmo porque essa matéria já é do conhecimento da Corte e trata exatamente daquelas questões de contagem de tempo de serviço em condições insalubres. O relator, o desembargador Gilson, no seu voto, ele acolhe uma preliminar de prova pré-constituída em relação ao período referido na inicial, que é entre março de 80 a dezembro de 85, porque não restou, segundo o relator, no que eu estou acompanhando, devidamente comprovada a prestação de serviço em condições insalubres por parte do impetrante. E defere, em parte, a segurança para reconhecer o período exercido entre novembro de 86 a novembro de 90. A discussão é exatamente em relação à prova da prestação desse serviço em condições insalubres, independentemente de um laudo pericial. Esta Corte tem já assentado, e me parece com pequenas divergências, mas a maioria já assentou, o entendimento de que a percepção dessa gratificação demonstrada, a gratificação de insalubridade, demonstrada através dos olerites trazidos aos autos, são suficientes para demonstrar a correspondente prestação do serviço. Essa matéria tem sofrido alguns temperamentos, inclusive por parte de alguns dos tribunais superiores, e ainda está em franca discussão. Mas, para ser sucinto, senhor presidente e senhores desembargadores, eu vou manter a orientação da Corte, no sentido de entender que, se o impetrante junta aos autos contra-cheques que dão notícia expressamente de que vem recebendo a gratificação de insalubridade, é de se ter em conta, naturalmente, que o serviço prestado pelo servidor foi em condições que tais, sob pena, inclusive, de se apurar a responsabilidade de quem está pagando gratificação de insalubridade a quem não exerce tal atividade. De maneira que eu vou manter, pelo menos temporariamente, sem dúvida, com o compromisso de me deter mais quanto à orientação de outros tribunais que vêm discutindo ainda essa matéria, notadamente o próprio Supremo Tribunal Federal, mas vou manter a jurisprudência da Casa, inclusive para ser fiel também a meu pensamento já externado em alguns processos absolutamente iguais ao agora em julgamento. De maneira que aqui eu estou acompanhando o relator em todos os seus termos, senhor presidente. Vossa Excelência acompanha o relator com a colhena preliminar. Acolha preliminar quanto à ausência de prova pré-constituída em relação ao período e concedo parcialmente em relação ao período demonstrado nos autos, tal como posto no voto do relator. Ok. Inicialmente, eu chamo a atenção que estavam ausentes o doutor Jarbas Bezerra e a desembargadora Zeneide, mas que podem habilitar-se a votar no julgamento durante o transcorrer. E eu indago inicialmente a desembargador João Rebouças. Desembargador Jarbas, primeiro, na sequência. Na realidade, houve um pedido de vista antecipado. Pela ordem. Aí, doutor desembargador João, porque na época o desembargador Jarbas não estava. Ah, sim, se ele não se Não, aí eu posso indagar depois. Vem dali mesmo. No fim da linha.
Desembargador João Rebouças. Eu acompanho também o voto do relator porque está em sintonia com os precedentes do tribunal. Como bem falou o desembargador Amauri, e também consta do voto do eminente desembargador Gilson, que a comprovação do tempo através dos olerites e que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que essa comprovação presume-se como documento hábil a direito à insalubridade. Eu acompanho integralmente. Desembargador Vivaldo. Também acompanho. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, eu denego a segurança no todo. Eu acho que a prova produzida foi muito bem examinada pelo gabinete e a precariedade para se afirmar, principalmente em sede de mandado de segurança. Não há liquidez, a meu ver. O desembargador Amauri, ele está acompanhando o relator quanto a preliminar e quanto à conclusão do voto, não é isso, Excelência? É isso. Está acompanhando integralmente o relator. Não, estou acompanhando para extinguir, denegando assim. Denegando total. E peço a juntada das razões. Desembargador de Lermano, ausente. Desembargador Vigílio. Desembargadora Zeneide, sente-se habilitada? Sim, porque eu tenho até um nesse sentido e eu acompanho o relator. Sem divergência. Desembargador Ibanez. Desembargador Glauber. Não divido, senhor presidente. Doutor Jarbas, aí eu indago se sente habilitado. Não me sinto. Tem muitas. Ok. Proclamo o resultado por maioria nos termos do relator. Nos termos do voto do relator. Vencido, o desembargador Saraiva Sobrinho, que denegava segurança. Devolvo a presidência do desembargador Cláudio Santos. Ok, Excelência. Proclamado o resultado, passamos agora ao segundo, que tem também um voto em vista do desembargador João Rebouças, Maria Selma Moraes, juiz de direito da Vara Civil da Comarca de Areia Branca. Não está em mesa, senhor presidente. Na sequência, nós temos o desembargador Saraiva Sobrinho, Margarida Célia Rodrigues de Souza, secretária de Administração. Presidente, o processo está em mesa. É o MS 214-17-8784. Eu acredito que a ementa resolve a lide, e eu fiz assim: Constitucional e Previdenciário, mandado de segurança, auditor fiscal do Estado em efetivo exercício, abono de permanência, preenchimento do requisito temporal de aposentação voluntária, direito ao benefício de índole constitucional, artigo 40, parágrafo 19, Constituição Federal, remuneração sujeita ao teto constitucional, precedente do STJ e desta Corte, concessão parcial da ordem. Eu acredito que ele faz direito, eu estou concedendo a sessão parcial para que seja respeitado e observado o teto remuneratório. Meu voto é nesse sentido. Eu quero a informação. Quer dizer, ele está pleiteando apenas o abono de permanência, o abono de permanência, com o abono de permanência, supera o limite, o teto, com o abono de permanência, supera. Daí porque eu estou concedendo parcialmente. Não, absolutamente. Porque o abono de permanência é um direito do servidor que tem preenchido os requisitos para aposentação e ele prefere não fazê-lo, e aquela diferença relativamente à Previdência tem que lhe ser resgatada. Ele não está pedindo um plus. Como é que eu tenho um abono de permanência por preencher os requisitos? Percebo. Me parece que isso aí é uma hipótese. Aqui, por exemplo, tem o abate-teto, mesmo assim. Não, mas o abate-teto não está constando o cômputo do abono de permanência, não. Aqui está. Aqui no Poder Judiciário é assim. Eu, particularmente, tenho abate-teto. Mas por essa razão, abono de permanência, por conta do abono... Sim, tudo somando passa do teto, tem que diminuir do teto. Mas se tirar seu abono nesse somatório, senhor presidente? Eu tenho abono nesse somatório. Eu também tenho. Pronto. Eu tenho abono. Eu já era para estar aposentado desde 2008. Com a gratificação da presidência, há um abate-teto. Exatamente. Não, mas um com o outro. Só um não supera o teto. Mas ele tirava um sem o outro. Não, quer dizer o seguinte... Eu estou apenas com o debate, senhor presidente. Eu não tenho... Claro. Não, estou só aqui contribuindo na discussão. Eu também estou contribuindo. Veja bem, senhores desembargadores. O abono de permanência é uma faculdade atribuída a um servidor. Ora... Não é um acréscimo remuneratório. Não é um acréscimo remuneratório. Não é uma vantagem. Não é vantagem. É uma compensação com a contribuição da Previdência. Exatamente, em função de uma vontade dele, permitida pela lei, de continuar trabalhando.
Esse abono de permanência, gente, não é vantagem pecuniária. Ele não recebeu esse valor em momento nenhum. Esse abono de permanência integra o vencimento dele. Eu vou... Eu não sei, não. Estou trazendo 2 precedentes do ministro Humberto Martins, do ministro Mário Campbell, e aqui do nosso ministro João Rebouças, exatamente. O abate-terra. Leia, por favor, aí a emenda, desembargador. Esses precedentes de Vossa Excelência. Pronto, o ministro, o mais recente aqui, o ministro Humberto Martins. Administrativo, servidor público estadual, teto remuneratório, vantagem pessoal, abono de permanência. O STF declarou a constitucionalidade do artigo 27º da Constituição Federal de 88 por ocasião do julgamento do mandato de segurança, tal. Decidiu-se que a suposta redução dos vencimentos não pode ser afastada com base em pretenso direito adquirido ou sob a alegação de existente ato jurídico perfeito, tendo em vista que tais garantias individuais não se sobrepõem à supremacia constitucional. 2. As vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza passaram a integrar o montante da remuneração para o cálculo do teto remuneratório. Perfeito, não Logo conflita. abate. Não conflita. Qualquer vantagem pessoal ou de outra natureza. Ela saiu. Esse abono de permanência não é, ou é vantagem, gente. Eu estou lendo Não errado. é vantagem. Eu entendo que não é vantagem. Concordo com você. Não é vantagem. É vantagem? Eu Não é pergunto vantagem. à corte. O abono de permanência é vantagem? Do tribunal. Se Vossas É, Excelências com eles disserem que termos. sim, eu acompanho, não, tá tem sabendo, problema. tá logo. Agora, se o abono de permanência for considerado como vantagem, aí tudo bem. O abono de Mas permanência tem caráter remuneratório ou indenizatório? não tem nenhum dos dois. Não tem nenhum dos E é dois. o É quê? um tértios. Desembargador É exatamente uma compensação. uma compensação que o poder público resolveu dar para aqueles que quisessem permanecer no serviço público. Olha, você já preencheu os requisitos para aposentação. Se não, ia trabalhar de graça, desembargador. Se ia trabalhar de Mas graça. é uma opção, é uma opção. Você É uma vai também com opção, ônus, mas é só uma com vantagem. opção. Mas esse ônus não chega a tanto de tributar O ou ministro de Mário- limitar. O ministro Mário Campbell, Vossa Excelência permite? Permito, Isso para Alva, o não. campo. Vossa Excelência é um criminalista, mas daqui a acolá. Não procede o pedido para que seja afastado do teto remuneratório as parcelas alegadamente de caráter indenizatório. O Tribunal de Justiça considerou que, nos termos do contra-cheque acostado aos autos, os proventos impetrantes são compostos por vencimentos, triênios, gratificação de produtividade fiscal e abono de permanência. Portanto, decidiu, com acerto da Corte Estadual, entender que todas as referidas parcelas possuem caráter remuneratório. Desembargador João, não há qualquer garantia ou direito subjetivo do servidor à percepção de remuneração acima do teto constitucional, verificando-se ao revés que, desde a incorporação ao texto constitucional da emenda 41 de 2003, as vantagens pessoais, dentre as quais se inclui o abono de permanência, devem ser consideradas para fins de eventual abatimento da remuneração do servidor público que extrapole o limite constitucionalmente previsto. Tudo bem, senhor presidente, eu já está votando? Seria a minha vez, não? Não seria. Não, se for votar, senhor presidente, eu vou divergir de Sua Excelência para conceder a segurança nos seguintes limites. Permitir a fruição do abono de permanência, não é, que não deve constar do cálculo para eventual limite do limite que nós estamos sujeitos. Ou seja, quando se for fazer o cálculo da remuneração, que aí, no caso, são proventos, não é? Correto? Que ele está pedindo abono de permanência, já se supõe que seja proventos, ok? Que os proventos dele sejam calculados, não é? Afastando o abono de permanência, tirando. Então, faz-se o cômputo. Se eventualmente ultrapassar o teto, abate-se. Se não ultrapassar, ou não ultrapassar, ou se ultrapassar, é que se somaria o abono de permanência. Está entendendo? Ele teria, por exemplo, vantagem tal, vantagem qual, tá? Uma soma de 1, 2, 3 vantagens. Ultrapassou o teto, por exemplo, ele teria 10, mais 5, mais 5. O teto era 15. Ultrapassou, no caso de 20, que é uma Bom, pode referência. ultrapassar o teto se tiver abono de permanência. O abono de permanência... Não entraria no cálculo, no Não, somatório. É isso que eu estou dizendo. Se tiver abono de permanência, pode passar do teto. Não é tão simples assim, presidente. Não é tão simples. Mas Aqui eu acho que é isso, não? Eu acho que o que ele está dizendo é o seguinte, que o abono de permanência seja considerado de caráter individual e sobrepondo as demais vantagens. Seria nessa situação. Porque, na realidade, o precedente citado pelo desembargador Saraiva, aqui do ministro Maurício Campbell, ele não, digamos assim,
ele não afasta, não esclarece todas as dúvidas que porventura eu tenho. Porque, na realidade, o que é que ele fez? O vencimento que foi objeto do referido precedente, ele também é composto por outras vantagens. E que nessa situação foi toda englobada. Mas o que eu proponho como conclusão de raciocínio, desembargador Amilcar, é o seguinte: se entre essas verbas todas houver o abono de permanência, o teto poderá ser ultrapassado. Na prática é isso. Na prática é isso. Na prática é isso. Somente no valor correspondente ao abono Senhor permanente. presidente, eu gostaria, independentemente da conclusão do desembargador Vigílio, porque gostaria até que ele concluísse o raciocínio, porque as dúvidas surgiram em razão das ponderações de Sua Excelência. E não observe que a questão, o precedente do desembargador João é especificamente sobre essa matéria. Se amolda exatamente sobre essa situação. Eu vou tomar os votos. Aí eu vou pedir vistas do processo. Quer pedir vista antecipadamente? Não, a vista não seria nem antecipada, seria minha, mas independentemente da... Senhor presidente, inclusive, ele já tem redutor de 5.428,52, já tem, já agora. Olha aí, ele já tem. Mas vai ter outro. Já deve ter outro. Isso Mas exclui o o que abono. Mas o abono não pode ser... De onde ele é, qual é a área dele, desembargador Saraiva? Servidor de ontem, aposentado de ontem? Tributação. Eu vou... Rapaz, tem uma decisão do Supremo sobre isso no Rio Grande do Norte. Administração. É auditor fiscal. Tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas essa decisão, presidente, ela não enfrenta... Qualquer verba. Mas é que está... O abono de permanência não é verba, gente. É isso que eu estava querendo Me parece, desembargador Vigílio, me veja bem, a discussão não é acréscimo. Importante. Não deixa de descontar. Ele deixa de descontar. Por isso que é chamado de abono. Não é remuneração. Olha, é um abono. Eu apenas... Mas é claro, é porque ele não pode, ele não é descontado, ele não é tributado. O desembargador Amilcar vai pedir vistas antecipadas. Desembargador Amilcar para eu quero chamar a atenção o seguinte, Excelência, é quanto ao pedido. Essa matéria, conquanto seja absolutamente relevante e objeto também de apreciação do Tribunal Superior, do ministro e também aqui da Corte, mas o que ele pede é só a concessão do abono. Aí eu difiro mesmo. E é isso mesmo? Decidir, além disso, sobre como esse abono será feito ou não. Aí é que é o Conselho da Segurança. Está aqui. Ressalva de não implantação, porque está acima do teto. Exatamente. Mas a ressalva, Excelência, não precisa da ressalva. Só conceder para quê? E para ele perceber o abono. Para ele perceber o abono, é isso que ele quer. Agora, dizer à administração como ela deve proceder... do precedente. Sim. O que ele pede é o seguinte... Vai caber à administração fazer acertadamente o cálculo. Não somos nós que temos que ser pedagogos dos órgãos administrativos do Executivo. Perfeitamente. Mas onde se discute a questão, onde se discute a ressalva. O que ele pede é a concessão de segurança para que as autoridades coatoras sejam obrigadas a implementar a vantagem referente ao abono de permanência. Sim. Então, Vossa Excelência está denegando a ordem, então. Não, Excelência. O que ele pede é que simplesmente o abono, ele quer o direito ao abono que foi negado. Não, ele está concedendo, desembargador Amaury, pelo menos na leitura que eu faço, ele está concedendo. E como Mas o teto remuneratório foi alterado agora recentemente, nesse caso ele teria a direito à implementação desse abono respeitando o teto constitucional. O desembargador Saraiva, pelo que eu entendi aqui, ele faz essa ponderação. Mas me parece, com todas as vendas, está petita. O tribunal aqui é como disse o desembargador Vigílio. Nós não vamos regulamentar a forma como ela tem que decidir, como tem que fazer. A questão é, o desembargador Vigílio, ele entende que essa observação do desembargador Saraiva é desnecessária porque ele faz jus a esse direito independentemente do limite do teto. Não é isso, desembargador? Exatamente, Vigílio, desembargador Vigílio. Mas a parte poderia vir a tribuna para dizer, eu não estou pedindo isso não, Excelência. Eu quero que Vossa Excelência decida se eu tenho direito ao abono. A questão de como isso será procedido é questão do processo... problema da administração. Vamos nos adstrir ao pedido. O pedido é o quê? Ele quer o abono.
Vamos diferir. Agora, se por ocasião da implementação a administração vir que vai ultrapassar o abono, ele decota. E aí ele vem de novo à justiça. Também porque eu não sei se vai atingir teto ou não vai. Vossa Excelência estará julgando extra petita, porque... Claro, é evidente que para que reconhecer o direito não ser implementado. Nós vamos dizer, não, nós concedemos abono, mas não é para implementar. Isso é problema da administração, Excelência. Que ele tem o direito, inclusive, de vir a juízo discutir se retirarem. Eu não sei nem qual é o teto dele, qual o valor do vencimento dele. Com todo respeito, Excelência, apenas para discussão. Mandato de segurança da relatora, desembargador Amilcar Maia. O quarto é com sustentação oral, 4. 2011-079-14-1. Excelência. José Gilmar de Carvalho Lopes. Excelência está em mesa, mas eu gostaria de fazer só uma ponderação com relação ao processo anterior. Desembargador Mauri, analisando o teor do pedido apresentado, na realidade, ele se insurgiu exclusivamente porque disse que o pedido dele foi apresentado à administração, está com parecer favorável da administração e ele alega que a administração foi omissa durante esse período. Essa realmente é o cerne da questão. O que teria que se verificar, na realidade, se o contra-cheque dele já tem esse redutor, não, mas o direito, ao que parece, ele faz juiz. Agora, a questão é se é a oportunidade de fazer a ressalva. Eu vou dar uma olhada realmente nessa situação. Não, está em mesa. O 2011... Excelência, deixa eu conferir o quórum. Eu ia exatamente fazer referência a essa situação, porque tem como impetrante José Gilmar de Carvalho Lopes e a empresa Montana Construção Limitada, que tem a ver com a operação sinal fechado, o cerne da Tem aqui a afirmação de suspeição, que não está aqui, desembargador Expedito Ferreira, João Rebouço, Saravia Sobrinho, Maria Zeneide e Nils, que também não está aqui. Então, acoro. Eu também afirmo suspeição, passa a presidência a Vossa Excelência. Excelência, eu também afirmo suspeição. Afirmo suspeição nesse processo. Cláudio Jabas. 3, 4, 5, 6. Não tem quórum. Nessas questões, eu queria levantar essa questão. Se a guarda, não adianta Expedito que está, Nilson também que está, se convoca juiz logo. É melhor convocar, porque o desembargador Expedito já verbou Então, suspeição. questão de ordem, convocar imediatamente juiz para julgar, para não ficar pendente. O desembargador Dilermano, ele saiu, disse que ia logo, mas até agora no logo dele está demorando demais. Aí essa é a verdade. Mas, ao que parece, senhor presidente, com o desembargador Dilermando existiria quórum, não é isso? Segundo o desembargador Dilermano, não. Ainda não? Não. Mas mesmo assim, nós temos que contar o que tem aqui. Não adianta. Se ele não mas mesmo mais, assim, ele. Nós temos que deixar isso resolvido. Mesmo assim, com ele aqui presente, não Então haveria tem quórum. 7. Porque seriam 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Não, 8. 8. Com ele teria quórum. Com ele teria quórum. Também, outra coisa que precisa ser resolvida aqui, né, em relação a isso, viu, desembargador Amilcar? O gabinete 2, dele, 3, é que nós 4, decidimos 6, 7. em remeter para o STF Não, acho que não. processo com 8 suspeições. Porque a Constituição diz que a maioria do tribunal. Agora aqui a suspeição. Compreende? Quer dizer, nós temos que definir esse código de uma vez, que vai e vem. Quer dizer, no meu ponto de vista, continua 8, mas a quem entenda diferente. Mas acontece que aqui não dá 8 suspeições. Não. Eu estou falando em regra geral. Nesse caso, não tem quórum. E vamos convocar juízes para substituir. Que o desembargador Dilermano voltando, ele daria quórum. Okay. Mas mesmo assim, com a presença do desembargador Dilermano, não haverá quórum. Haveria. Se a presença do desembargador Dilermano, sim. 1, 2. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não julga. Hein? 8 com ele. Com ele. 8 com ele. 8 com ele. Não julga, porque o presidente não conta. Não, já excluído Vossa Excelência. 1,
O presidente alegou suspeição. Sim, hein? Sim, o presidente da sessão. Então não tem quórum, não. Bom, nesse caso, nós decidimos, então, em questão de ordem, convocar juízes. Perfeito. Para constar, desembargador de Lermando, Vossa Excelência funcionará nesse processo, porque vai depender da convocação para juízes aqui de... É o 2011 é o quarto da pauta. Afirma suspeição também. Mais uma razão. Outra suspeição. Na sequência, desembargador Amilcar Maia, mandado de segurança Monique Gabriela das Chagas, Faustino Alves. Senhor presidente, com relação ao referido mandado de segurança, o quinto, é matéria já bastante debatida nessa corte. Trata-se de convocação de candidato aprovado dentro do número de vagas, prazo de vigência já expirado. Há vários precedentes desta corte e eu estou concedendo a segurança em harmonia com o parecer da 18ª Procuradoria de Justiça. Se precisarem de mais algum esclarecimento, darei. E qual concurso é, desembargador Amilcar? Biomédico. E o sexto, senhor presidente, se me permite, não sei se algum dos Relativamente à questão anterior, desembargador Amilcar, nas últimas sessões do ano passado, se considerou a questão do limite da lei de responsabilidade fiscal. Estou só lembrando aos colegas para a gente não ficar... Não sei se é o caso aí que está alegado. É, o caso que está alegado, excelência. Agora, eu acho que eu não posso tolher o indivíduo que foi aprovado dentro do número de vagas num concurso público, expirou-se o prazo e, por irresponsabilidade da administração, você dizer que eu não vou nomeá-lo. Ele fez sacrifício, estudou, muitas vezes pediu exoneração do cargo que ele ocupava, se dedicou àquela situação. É um direito que é reconhecido nessa situação por todas as cortes superiores. Eu não posso aqui fazer ressalva nessa situação, pelo menos na minha opinião. Eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, mas aí eu só faria essa adequação se, no caso, o gestor que tivesse aberto esse concurso fosse para a cadeia hoje, imediatamente. Aí eu faria essa ressalva. Não sendo, eu não faço, não. O sexto, senhor presidente... Pois não. A unanimidade, portanto, o quinto. O sexto aqui é o concurso de técnico de enfermagem. Já temos vários precedentes especificamente sobre esse concurso. A impetrante Andréa Santiago Soares. E, nesse caso, aqui, a preliminar de legitimidade passiva do secretário de Saúde Pública e dos Recursos Humanos, dada pela Procuradoria de Justiça, acolhimento do desembargador Ibanez na linha dos precedentes. Vossa Excelência gosta de preliminar. E, no mérito, concedendo a segurança. Todos de acordo com a decisão do relator. A unanimidade. O sétimo é do desembargador Vigílio Macedo, já foi votado. Já foi iniciado a votação. O oitavo é do desembargador Gilson Barbosa. É mesmo. Mandado de segurança preliminar, número 2014-008-302, dígito 1. Origem, Tribunal de Justiça. Impetrante, Edna Maria Cândida da Silva. Advogado, doutor Paulo Rogério Nascimento da Silva, OAB-RN. Impetrada, governador do Estado do Rio Grande do Norte. Administrativo e constitucional, mandado de segurança, concurso público para provimento no cargo de técnico de enfermagem, aprovação de candidata dentro do número de vagas previsto no edital para a respectiva região, prazo de validade do certame expirado, direito subjetivo à nomeação, dotação orçamentária presumida, violação à lei de responsabilidade fiscal não configurada, precedente do Superior Tribunal e deste colegiado, concessão da segurança, confirmação da liminar deferida, consonância com o parecer da 19ª Procuradoria de Justiça em substituição à 10ª. Voto disponibilizado. Alguma consideração? Alguma divergência? A unanimidade nos termos do voto do relator. Passemos agora ao recurso sem mandado de segurança. Desembargador Gilson Barbosa. Embargo de declaração em mandado de segurança preliminar, número 2014-014-552, dígito 7. Embargante, Estado do Rio Grande do Norte, procurador doutor Ricardo Jorge Furtado de Mendonça Menezes. Embargado Isaac Pinheiro Dantas de Oliveira. Processo civil e constitucional, embargo de declaração em mandado de segurança, concurso público para provimento do cargo de biomédico,
aprovação de candidato dentro do número de vagas previsto no edital para a respectiva região, prazo de validade do certame expirado, concessão da segurança, alegação de omissão quanto ao exame dos óbices da Lei de Responsabilidade Fiscal, ponto omisso no acordo, ocorrência, matéria sedimentada no âmbito da jurisprudência deste Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Artigo 19, parágrafo 1º, inciso 4 da Lei 101. Despesas oriundas da decisão judicial, concurso público que pressupõe natural e prévio exame de dotação orçamentária, função integrativa dos embargos, conhecimento e acolhimento do recurso para complementação do julgado, sem efeitos infringentes, manutenção da conclusão do acordo precedente. Todos de acordo? A unanimidade. Agravos internos e regimentais em mandado de segurança, desembargador Amaury Moura. Pois não, senhor presidente, eu tenho um agravo aqui em mandado de segurança, em que é agravante do Estado do Rio Grande do Norte e agravado do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. O agravo é tirado contra a decisão da minha relatoria, no mandado de segurança em que se discute a decisão do Tribunal de Contas no que diz respeito à implementação do auxílio moradia levado a efeito pelo Ministério Público. São 2 mandados de segurança, senhor presidente, e 2 agravos, respectivamente, do Estado. Quais são as partes, excelência? Todos os 2 do Estado do Rio Grande do Norte e Ministério Público. Porque um é o Ministério Público, que foi da Procurador-Geral, e o outro, a impetração foi pela Associação do Ministério Público. Nos 2 eu concedi eliminar, no sentido de suspender os efeitos da decisão do TCE, no que importava em eventual suspensão do pagamento do auxílio moradia. Eu concedi eliminar, o Estado se insurge através do regimental. Eu estou considerando aqui que não houve, não trouxe qualquer fundamento que pudesse modificar a minha decisão, tanto quanto não há qualquer outro documento que justifique a modificação do meu entendimento. Eu estou mantendo a decisão concessiva da liminar, no sentido de manter temporariamente suspensos os efeitos da decisão do Tribunal de Contas no que diz respeito ao pagamento da auxílio moradia aos membros do Ministério Público. Me parece até que hoje existe discussão de lei, não é uma lei já aprovada, bom, mas será matéria a ser enfrentada oportunamente, posterior a decisão. Perfeito, perfeitamente. Alguma divergência com relação à decisão do desembargador Amaury Moura? Vossa Excelência tem outro recurso também, mandado de segurança. Continua com a palavra. Mandado de segurança. Não estou em mesa, Excelência. Eu tenho os 2 só, momentaneamente, mas em mandado de segurança, no momento, não tenho mais. Anotaram 2 aqui. Desembargador Saraiva. São 2, os 2 que eu julguei simultaneamente. Nós julgamos. Ah, sim. Desembargador Saraiva, Vossa Excelência tem recurso em mandado de segurança? Pode levar. Desembargador Dilermando Mota, Vossa Excelência tem 2 recursos, pode usar a palavra. Tem, Excelência. Tem 2 agravos internos mandado de segurança. O primeiro é agravo interno mandado de segurança, onde é agravante Alex, Balne, Medeiros, Silva e agravado do Estado do Rio Grande do Norte. Tem a seguinte emenda que parece-me que é esclarecedora. Processual civil, agravo interno, mandado de segurança, decisão denegatória de liminar, concurso público, candidato aprovado fora do número de vagas, surgimento de novas vagas no decorrer do certame, mera expectativa de direito à nomeação, ato discricionário da administração, jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal, recurso conhecido e desprovido. Candidato fora do número de vagas. Um outro? Tem um outro, Excelência. Agravo interno mandado de segurança, onde é agravante Jorge Ricardo da Silva Bandeira e outro, e é contra ato do desembargador Expedito Ferreira. Processual civil agravo interno. Foi o mandado de segurança que foi manejado contra a decisão. Mandado de segurança contra ato judicial. Decisão que o desembargador Expedito indeferiu a inicial. E falta de demonstração de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder decorrente da decisão judicial. Objeto do mandamos a justificar a sua impetração. Agravo interno conhecido desprovido, porque não havia recurso próprio e ele entrou no mandado de segurança, mas não há teratologia. Então, estou mantendo a decisão e desprovendo, então.
Todos de acordo. Embargador Ibanez. Tem o agravo regimental no mandado de segurança 2014, 23.866 quadros. Agravante é o Estado e agravada Maria de Fátima Pereira. Nesse mandado de segurança, senhor presidente, eu deferi a liminar para determinar a nomeação da impetrante no cargo de especialista em suporte pedagógico, tendo em vista a classificação dela dentro do número de vagas e expirado o prazo de validade do concurso. O Estado interpôs o agravo regimental, tentando modificar essa decisão que eu conheço, mas nego provimento ao regimental. Embargador Glauber Rio. Senhor presidente, tem um... Acompanha o desembargador Ibanez? Acompanho, sim. Embargador Gilson, doutor Jarbas, todos de acordo? De acordo. Eu estou de acordo. Embargador Glauber, Vossa Excelência está com a palavra. Tem um embargo de declaração em pedido de desaforamento número 2014-004765-4. Embargante Ericina Maria Melo de Azevedo, advogado Dr. José Maria Rodrigues Bezerra. E aqui, a embargante, abro aspas aqui, ela aduz que a cidade a repudia e a despreza de forma veemente e ininterrupta por suspeitar que a mesma atentou contra a vida de seu marido, o que pretende, a bem da verdade, é alertar que o fato de ser ela forasteira e a vítima um filho da cidade, de família tradicional da região, que detinha com esta fortes laços de parentesco, amizade e até mesmo de vizinhança com a comunidade de Pedro Velho, pode repercutir durante o próprio julgamento, influenciando na parcialidade do júri. E aí ela diz que essa argumentação não foi enfrentada e o voto ele foi discutido na sessão passada, inclusive fazendo referência às informações trazidas pelo magistrado, dão conta de que este argumento não se mostra como suficiente e nem tampouco verdadeiro. Então, eu aqui, invocando os precedentes, eu estou conhecendo e rejeitando os embargos, senhor presidente. Matéria tão somente Embargador Gilson Barbosa, doutor Jarbas, todos de acordo? Exauridos os processos. Senhor presidente. Tem um conflito. Temos conflito aí, temos conflito. Senhor presidente, eu tenho um embargo de declaração de mandado de segurança, porque não foi relacionado... Vossa Excelência está com a palavra. O embargo de declaração, os embargos de declaração do mandado de segurança sem liminar 2013-0068-019 tem como embargante o Estado do Rio Grande do Norte e embargado Isabel Cristina Santos Nap. Como já disse, 2 embargos de declaração. Visa apenas a rediscussão da matéria, levantando situações porque resignado com a decisão desta Corte. E eu estou reconhecendo a inexistência de qualquer omissão, uma vez que o acordo se manifestou sobre todos os pontos da lide, e conheço e rejeito os embargos. Está disponibilizado para os senhores, é pela segunda vez que o Estado vem aqui e é como voto. Alguma divergência? Processos ainda, recursos que independem de pauta, nós temos João Rebouças, embargo de declaração em rescisória. Senhor presidente, está em mesa, embargante do Estado do Rio Grande do Norte, embargado é Dilson Bezerra de Lima. Matéria é o RV. O Estado... Aplicar o Supremo. Eu estou aqui, na esteira dos precedentes, conhecendo e rejeitando os embargos. Embargador Glauber Rego, embargo de declaração em outros processos. Já foi. Foi julgado aquele. Agora vamos para a pauta anterior. Temos também conflito de Lermando Mota pela ordem, Vigílio Macedo e Zeneide. Lermando Mota, por favor. Excelência. Conflito negativo de jurisdição, Natal, juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, suscitante o juízo de violência doméstica e familiar contra a mulher de Natal, entre partes Simone Michelin de Araújo, suscitado o juízo do primeiro juizado especial criminal da comarca de Natal e juiz da 8ª Vara Criminal. E diz o seguinte: processual penal, conflito negativo de jurisdição, violência física, lesão corporal leve, praticado pela filha contra a própria mãe no ambiente familiar, vítima que é idosa, vulnerabilidade e fragilidade física devidamente caracterizadas, aplicação das disposições da Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha,
competência do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Natal. É como voto, excelência. É bom demais. E ainda o conflito negativo de competência, suscitando juízo da primeira vara civil da comarca de Açu, entre parte Francisco Ivanaldo Soares de Lima, entre parte INSS, suscitado juízo da vara civil da comarca de Areia Branca. Processo civil, conflito negativo de competência. Ação declaratória de invalidez, cumulada com cobrança proposta por segurado em desfavor do INSS, em comarca que não é sede de vara da Justiça Federal. Hipótese de competência federal delegada nos termos do artigo 109, parágrafo 3º da Constituição Federal. Mudança de endereço do autor da demanda, depois que ela for ajuizada. Declaração de incompetência pelo juiz suscitado, feito de ofício, em virtude da hipossuficiência do autor em relação ao INSS, ao argumento de que deveria ser mitigada a regra da perpetuação da jurisdição prevista no artigo 87 do CPC. Norma, no entanto, que foi criada justamente com o propósito de evitar a mudança do lugar do processo ante a ocorrência de circunstâncias supervenientes, regra que somente não é aplicável no caso de supressão do órgão judiciário ou de alteração da competência em razão da matéria ou da hierarquia. Reconhecimento da competência, portanto, do juiz suscitado. Como vota? Parece que é esclarecedor. Ficaria na competência da Justiça Federal, não é, excelência? Não, daria branca. Daria branca? Daria branca. Exato, no exercício da função delegada. Perfeitamente, corretamente, excelência. Vossa Excelência ainda tem. Não, excelência. Desembargador Vigílio Macedo, conflito. Tem, excelência, está em mesa. É o 2014-73415, origem 5ª Vara Criminal da Comarca de Natal, suscitante é o próprio juiz da 5ª Vara, entre partes, Sheila, são 2 delegados, Sheila Maria Freitas de Souza Fernandes de Melo e Daniela Filgueira Soares de Moraes. Entre partes, são 2 soldados militares que estão aqui com letrinhas. Suscitado é o juiz de direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Natal. Eu digo o seguinte, senhor presidente: conflito de competência, alegada conexão, fatos diversos, inexistência de conexão material, processual, intersubjetiva, objetiva ou instrumental, de necessidade de reunião dos processos, crimes supostamente cometidos por policiais militares, crimes afetam a justiça militar, conhecimento e fixação da competência do juiz suscitado. Tratando-se de fatos delituosos diversos, não há que se falar em necessidade de reunião de ações. A suposta prática de crime de extorsão por policiais militares, valendo de tal função para intimidar as vítimas, certamente caracteriza a prática de ilícito afeta a justiça militar, o que também justifica o processamento do pedido de interceptação telefônica perante a 11ª Vara Criminal da Comarca de Natal, consoante dispõe o artigo 32, inciso 17 da Lei de Organização Judiciária. Conflito conhecido para fixar a competência do juiz suscitado para processar e julgar o pedido de quebra de sigilo de dados e ou telefônico. E o faço, inclusive, em consonância com o parecer do doutor Paulo Roberto Dantas de Souza Leão, 13º Procurador de Justiça. É como eu voto, senhor presidente. Todos de acordo. Só um minuto, porque eu sou da 11ª Criminal. Nossa, esse aqui é suspeito. Não, é isso que eu queria, porque doutor Fábio... É impedido, desculpa, isso, presidente. mas aí, no caso, tem que saber se fui eu ou foi doutor Fábio, porque ele me substitui lá. Por uma razão ou outra, não há participação. Eu posso olhar aqui... Só que aí eu tenho dúvida se, no caso, foi ele que suscitou, se eu sou suspeito ou impedido. No caso, impedido de atuar, que eu acredito, assim, que... Se foi por ele, eu acho que eu posso atuar. Não sei, a corte que decide com relação a isso. Ada é a juíza. O juiz suscitado... Acho que é o doutor Fábio. Fábio Ataíde. Fábio Ataíde. Não há suspeição, nem há impedimento. Eu também... Ok. Então, a unanimidade... A gente manda verificar, desembargador Vídeo. Se constar o nome do doutor Jarbas, a gente anota o impedimento. Então, pronto, sem a questão incidental. Desembargadora Zeneide, conflito. Pois não, conflito negativo de competência, 2014-019729, dígito 6. A origem é a 2ª Vara de Família do Distrito Judiciário da Zona Sul da Comarca de Natal. Suscitante é o Ministério Público. Suscitado é o juiz de direito da 2ª Vara de Família do Distrito, como eu falei, e o suscitado é o juiz de direito da 2ª Vara de Família, Infância e Juventude da Comarca de Parnamirim. E está assim emendado: conflito negativo de competência, ação de guarda de menor,
juiz competente, domicílio de quem exerce a guarda de fato, em face do artigo 147, inciso 1 da Lei 8069/90, competência absoluta, precedentes do STJ e desta Corte, conhecimento do conflito e dando a competência ao juiz de direito da segunda vara de família da comarca de Ceramim, da comarca de Parnamirim, onde mora a mãe e os meninos aqui entre partes. É como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Retomando a pauta, que nós temos algum tempo ainda, anterior, da relatoria do desembargador Nilson Cavalcante, revisão criminal Saraiva Sobrinho, ADIM, Câmara Municipal de Guamaré, Prefeito Municipal de Guamaré, Presidente da Câmara Municipal. Desembargador Saraiva Sobrinho, por favor. Presidente, em mesa, esse processo foi praticamente iniciado o julgamento, mas não se concluiu em razão da notícia trazida, inclusive eu agradeço ao desembargador João, pela revogação das leis, então questionadas pelo Ministério Público. E, para resumir, senhor presidente, eu estou acolhendo, estou levantando a preliminar de perda de objeto suscitada pelo município de Guamaré, que, inclusive, quando veio o original, ela suscitou isso aí, a própria Prefeitura de Guamaré. Aí eu peço, inclusive, parecer oral do eminente procurador nesse sentido. Perda de objeto. Perda de objeto. Oficial. As duas vezes foram revogadas, né? Tem essa informação nos autos. E o próprio município já pediu. Com certeza, desembargador relator, há a evidente perda de objetos em face das leis não estarem mais no ordenamento jurídico. Por isso, então, o Ministério Público, o próprio autor da ação, ele pede que seja reconhecida a perda do objeto. Pronto, então é nesse sentido. Alguma divergência com o voto do desembargador? Não, senhor presidente, apenas para lembrar, as duas primeiras revisões são da minha relatoria, mas isso aqui cai fora, né? não estão em mesa, o mas revisor não está né? presente. Apenas para consignar que estão em mesa e consignar da impossibilidade de julgamento, ainda com esta ausência do revisor. Consignado. Na sequência, desembargador Ibanez Monteiro. O Ibanez Monteiro é relator de uma ação rescisória de Nova Cruz, Pedro Augusto Lisboa, Ministério Público. É o desembargador Vigílio, sou revisor. Desculpe, desembargador Vigílio. Mas ficou bem, desembargador Monteiro. Lembra até ministro. Vossa Excelência tem a palavra, desembargador Vigílio Macedo. O réu é o Ministério Público. Senhor presidente, eu estou acolhendo aqui uma prejudicial suscitada pelo réu de perda do prazo para a proposição da própria ação rescisória, o decurso de prazo superior ao prazo bienal, que conta-se a partir do trânsito julgado da sentença rescindenda. Aplica o artigo 495 do Código de Processo Civil, então eu estou julgando pela extinção do feito com resolução do mérito de acordo com o artigo 269, inciso 4 do CPC. O revisor está de acordo com o voto do relator. Alguma divergência? Na sequência, Vossa Excelência continua com a palavra, desembargador Vigílio. Embargos à execução. Senhor presidente, embargo à execução e mandado de segurança de 2014. Origem 2014, 4554-0, origem Tribunal de Justiça. O embargante é o Estado do Rio Grande do Norte, pelas mãos da procuradora Ana Cláudia Bulhões Porpino de Macedo. Embargada é Helena Eugênia, advogado doutor Bruno Souto Bezerra. Eu leio aqui a emenda, senhor presidente, que eu digo o seguinte: excesso de cálculos apresentado pela exequente, insurgência contra a correção monetária de juros de mora, ausência, utilização dos mesmos índices pelas partes, na ocorrência da exacerbação do montante alegado, falta de desconto dos valores pagos após a implantação da ordem judicial, acolhimento, planilha da exequente que considerou valores já recebidos, prevalecendo do cálculo do embargante, o qual não foi contestado. Condenação da embargada, no caso, a pessoa física de Helena Eugênia Bezerra, em honorários advocatícios autorizados pela compensação com valor exequendo. Então, estou dando procedência parcial dos embargos para que, constatada a percepção das verbas pleiteadas pela exequente, ora embargada, há de ser descontado o valor do montante a ser executado. Então, estou acolhendo parcialmente, de acordo com, inclusive, precedentes
os embargos à execução, senhor presidente. É como eu voto. Eu acompanho, senhor presidente, como revisor. Todos de acordo? À unanimidade. Obrigado. Pauta do dia. Embargador Amaury Moura. Revisor Nilson Cavalcante não está presente. Desembargador Vivaldo Pinheiro Saraiva Sobrinho. Embargos à execução. Está em minha excelência. Também matéria bastante conhecida da Corte. Embargante é o Estado e embargada é Elza Maria Guimarães e outros. Constitucional Administrativo e Processual Civil. Embargos à execução, excesso na execução do acórdão, revelia, artigo 319 do CPC, presunção de veracidade da matéria fática, condenação em honorário de sucumbência, artigo 20, parágrafo 4 do Processo Civil, arbitramento pelo órgão julgador, correção do valor exequendo pela tabela 1 da Justiça Federal, pagamento do valor exequendo pela via do precatório requisitório ou RPV, a depender do valor da execução na data da expedição da requisição pela presidência do TJRM. Procedência dos embargos à execução, como eu estou julgando. Alguma divergência? Eu acompanho o meu líder, senhor presidente. Embargador revisor. Acompanho o meu líder. Na sequência, relatoria da doutora Ana Carolina Maranhão, convocada a doutora Zeneide. Mas tem que ser ela, né? Não, estou pedindo a retirada de pauta para substituir ela por pelo meu nome. Eu vou adotar, inclusive, o relatório. Mas desembargador vigília tem que ser ela, né? Ok, mas eu estou dizendo que tem que ser ela, né? Porque ela não é relatora? Impediu pauta? A corte entende diferente, eu entendo que tem que ser o relator que tem que pedir. Ela que tem que vir aqui e pedir para... É retirar de pauta, retirar de pauta. Ela é a juíza natural. Eu já fiz isso aqui. Já, a gente tem feito isso. A gente tem feito assim. Não, eu compreendo, sem a anuência dela, a gente tem decidido assim. Pelo menos na Câmara, que eu me lembre. Mas sempre tem ela é só ela, ou ela relata ou ela desiste. Não. Ela vindo, ela julgaria, não ficaria sem sentido. Mas se ela não quiser vir, ela renuncia. Bom, vamos convocá-la para quarta-feira. Manter o processo em pauta e convocada para quarta-feira. Embargos à execução do desembargador Glauber Rego. Está em mesa, senhor presidente. Embargo à execução número 2014, 3134, distrito 5. Origem, primeira vara de execução fiscal municipal e tributária da comarca de Natal, embargante Estado do Rio Grande do Norte, procuradora doutora Ana Karenina, embargado município de Natal, procurador doutor Tiago Caetano de Souza. O voto está disponibilizado e, se não tiver nenhum destaque, eu faria aqui um resumo. Eu estou aqui acolhendo aqui a prejudicial de mérito suscitado pelo embargante. A ação foi ajuizada em 23 de dezembro de 2012. E a citação do executado somente ocorreu em 12 de dezembro de 2013. Se passou mais de 11 anos. E aí eu estou aqui acolhendo a prejudicial de mérito e, por conta disso, extinguindo a execução fiscal número 2013-7075, distrito 3. É como voto, senhor presidente. Embargador Gilson. Embargador Amaury Moura. Também, excelência. João Rebouças. Vivaldo Pinheiro, Saraiva Sobrinho. Tudo de acordo. A unanimidade no termo do voto do relator, desembargador Glauber Rego. Algum processo em mesa para julgamento? Não mais havendo, declaro encerrada a sessão.
Obrigado.